Começou! Seja bem-vindo ao Vida de Startup. Eu sou o Rodrigo Loureiro e aqui você já conhece. A gente gosta do perrengue. A gente não gosta só daquelas histórias bonitas, histórias simples das companhias. A gente gosta de saber os problemas que os empreendedores enfrentaram. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Neofeed, Rafael Vignoli, cofundador e CEO da Lemon. Rafael, tudo bem? Tudo jóia, maravilha. A Lemon, para quem não conhece, é uma empresa que ajuda a fornecer energia limpa, barata e mais simples para pequenos e médios negócios. O Rafa vai contar aqui para a gente como que ele faz isso, mas antes de a gente fazer isso, deixa eu só dar um recadinho rápido. Se você quiser assistir esse programa ou os outros programas do Neofeed, você pode acessar o nosso site, neofeed.com.br, os programas vão estar lá. Rafa, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Primeiro, posso chamar de Rafa? Pode. O pessoal me chama de Rafão também. Então Rafão também? Ah, então tá certo. Rafael, antes da gente começar aqui falando dos perrengues, alguns dados aqui bem interessantes, né? Vocês já levantaram mais de 75 milhões de reais em investimentos, 12 mil clientes. Para chegar nesse estágio não foi fácil, não foi simples, né? Como todo empreendedor de respeito, enfrentou alguns probleminhas, né? Mas antes da gente começar falando desses problemas, explica para quem está assistindo em casa o que é a Lemon e como que vocês fornecem essa energia. Boa, maravilha. Tava pensando aqui, né? Acho que um jeito simples de entender um pouquinho mais do nosso primeiro produto hoje é o seguinte. Acho que todo mundo entende o conceito de ter placa solar, certo? Então, quando você bota a placa solar, por exemplo, na tua casa, o que está acontecendo? Você está gerando a sua própria energia. Então, você gera créditos de energia que no final do mês vai ver quanto que você consumiu de energia, vai ver aqueles créditos, fazer um menos o outro e é o que você vai pagar de conta de luz. Uhum. Via Lemon, é o mesmo conceito, está por embaixo do mesmo guarda-chuva regulatória, só que em vez de você fazer isso no local, você faz isso de maneira remota. Então tem um viés democrático bem legal, porque você não necessariamente precisa ter rooftop, você não necessariamente precisa investir, você não tem nenhum custo. Então você conecta via Lemon nas usinas, então majoritariamente são usinas solares. Uhum. Essas usinas solares são conectadas na sua distribuidora, geram esses créditos de energia que depois vão compensar na sua conta de energia. Então é como se você estivesse gerando a sua própria energia, mas de maneira totalmente remota. Eu sei que às vezes não parece tão simples assim de entender, mas só que é um pouquinho disso assim que a gente faz. É um pouco futurista, né? Exato. E de onde que surgiu essa ideia para criar um negócio desse tipo? E por que vocês também enfrentaram um problema? Vocês tiveram que construir uma indústria para construir a startup, né? Acho que eu comecei a empreender, né, com 26 anos de idade, então eu tive muito nos dois lados assim do nosso marketplace, né? Então eu tive já fui dono de pequeno negócio, assim, então era dono de clínica médica e depois também de academia. E acho que uma das principais dores que eu sentia como microempresário ali era a conta de energia alta. Então, a conta de energia muito alta, eu não entendia direito o que eu estava pagando, recebi aquela conta no final do mês e tinha que pagar. E aí, acho que, basicamente, o que sobrava de alternativa para eu reduzir minha conta de energia era, sei lá, desligar o ar-condicionado ou tentar ver, de fato, a solução de placa solar. E passava calor. Exato, exatamente. Só que aí placa solar, nossa, que era caro, tinha que ter um investimento alto e tal, e muitas vezes também eu não era dono do próprio estabelecimento. Eu tava Isso era em que ano? Isso em 2015, 2016. Naquela época era bem mais caro, Era bem mais caro. E nem tinha, acho que, tanto a regulação, assim, tipo, no lugar, assim, pra gente poder, pro mercado crescer como cresceu depois. E aí depois eu acabei entrando mais no setor de energia, acho que querendo muito trabalhar com energia limpa, entendendo um pouco mais o conceito, assim, de transição energética. E aí eu fui gerador, então eu tive do outro lado dessa ponta também. E acho que como gerador eu fui sentindo muitas dessas dores também de como construir, digamos, essas usinas e fazer essa gestão desses créditos. Então foi ficando muito claro assim que tinha um espaço para uma empresa como a Lemon, que nasce com um DNA muito forte de tecnologia. Então acho que isso é um negócio muito novo assim no setor, um setor que ele essencialmente ainda é muito analógico, os grandes players com a cabeça mais de infraestrutura e menos de tecnologia, produto e cliente. E aí foi ficando muito claro para mim como que tinha um espaço para fundar uma empresa com esse DNA e com esse primeiro produto que está muito conectado assim com essa visão mais de transição energética que a gente fala que são os 3Ds, né? Que é a descentralização da energia, a descarbonização da energia, a digitalização da energia, que é o futuro do mercado. Mas para criar essa startup, você precisava de uma indústria evoluída, né? Uhum. Como que foi esse processo? Qual que foi o teu principal desafio nesse começo? Acho que o começo era entender bem profundamente assim, a questão mais regulatória, tá? Então, assim, de como é que estava no Brasil, entender um pouco como que isso foi em outros países no mundo também, e entender em termos de modelo de negócio como que eu poderia criar uma empresa que se encaixasse e obedecesse a questão mais regulatória. Então, acho que um ponto importante é que a gente está num setor extremamente regulado, assim, né? Uhum. Então, é importante você jogar com as regras do jogo, assim, nesse sentido.
Então, acho que um grande desafio que a gente tinha era entender, puta, a gente tem um ambiente regulatório para poder criar uma empresa como a Lemon. Então, acho que esse foi o primeiro ponto que a gente entendeu que tinha sim, não era tão óbvio, então até que a gente teve que fazer para o pessoal começar a entender e ver isso. Então, acho que uma vez entendendo mais o ambiente regulatório, entendendo as principais dores assim do ecossistema como um todo, assim, da indústria mesmo, foi ficando claro que, nossa, acho que tem um espaço aqui bem legal para criar a Lemon, e com este primeiro produto assim enfim, que a gente achava que fazia super sentido. E quando foi que vocês começaram a conversar com os investidores, qual foi o primeiro feedback que eles davam? Porque era um mercado totalmente novo, né, naquela época, e você com uma ideia ali, olha, a gente vai fazer isso, assim, os caras falando, mas ninguém faz isso. O que você escutava? A gente começou a falar começo de 2019, tá? Foi bem difícil, porque acho que todo fundraising é sempre difícil para todo founder, assim, só que especificamente no mercado de energia, lá em 2019, os fundos, assim, não olhavam. Então, não tinha esse de climate, de energia, não estava tão hot assim que nem estava fintech, healthtech, proptech e outras verticais, assim. Então, ninguém entendia absolutamente nada de energia. Não só a turma não conhecia, como não tinha chegado ninguém ainda direito para falar com esses fundos sobre oportunidades no setor. Então, assim, desde o começo foi ficando claro que, assim, cara, tem um desafio de educar aqui os investidores que não é trivial. E eu acho que no nosso caso específico, ainda tinha um certo viés negativo em relação à tese, porque lá no começo de 2000, assim, teve um boom, assim, da questão das clean techs. Sim. Né? E deu muito errado. Que limparam o dinheiro. Exato. Então, assim, deu muito errado. O pessoal botou muito dinheiro, é o futuro, energia limpa, tal, não sei o quê. E aí deu muito errado, não deu retorno. Então, quando eu falava com os fundos aqui no Brasil, eu falava assim, mas já botavam na caixinha, então tem essa questão, botavam na caixinha de clean tech, clean tech não deu certo, logo vocês não vão dar certo. Então, acho que foi um ponto, assim, que foi um desafio. Mas porque assim, eram negócios diferentes, né? Os que surgiram ali no começo dos anos 2000, uma tese completamente diferente da tese que surgiu agora, né? Total, era muito diferente, porque lá acho que tinha um viés mais de tech também, assim, então era, melhorar a tecnologia da placa solar. Entendeu? Sim. No caso da Lema, a gente tinha modelo que leva-se anos para fazer algo. Então, era um modelo mais asset light, assim mesmo, de plataforma. Então, só que aquele negócio, né? Tipo, a gente como founder, assim, às vezes, dependendo de como você apresenta também a sua empresa, o investidor já vai conectar com alguma caixinha e aí pode ser uma coisa positiva ou negativa. Então, esse é um dos pontos que eu acho que do ponto de fundraising você tem que estar sempre prestando atenção para poder ir adaptando, assim, e vendo a melhor maneira de encaixar para que todo mundo entenda e esteja confortável, assim, um pouco mais com a tese, assim, né? Você começou a conversar com os investidores em 2019, né? Foi comecinho em 2019, exato. E aí, bom, começou as conversas, conseguiram captar, e aí veio uma pandemia no meio do caminho. Como que foi? Como que a pandemia afetou o teu negócio? Porque vocês tinham um grande cliente e, de repente, não tinha mais. Total. Acho que até, voltando um pouquinho, né, na questão do fundraising que eu acabei esquecendo de falar, cara, no fundraising, na época a gente levantou o capital no meio de 2019, então recebeu o capital mesmo em setembro de 2019, a gente captou 100% no PowerPoint, não tinha nada ainda. E acho que uma coisa interessante, assim, nosso mercado de fato não existia ainda, então não é que tinha usinas conectadas. E aí até se passava por a gente levantar, a gente acabou levantando $1 milhão para startup, para empresa. Só que em paralelo, eu peguei, falei com um ex-chefe meu, que era CEO de uma gestora, cara, a gente precisa levantar um fundo de infraestrutura para poder investir nas usinas, então um negócio de capital intensivo aqui, para poder mostrar para o mercado que o nosso modelo de geração compartilhada, em que você traz clientes mais pulverizados assim, e tal, para de pé. E ser o fundo assim, vamos começar com um fundo de $50 milhões, assim. Rafa, como é que você vai captar isso? Sei lá eu. Tipo assim, tinha se virar depois. Entendeu? Não era tão claro, mas eu sabia que tinha que fazer isso, assim. Você dependia de todo o mercado funcionar para que o seu negócio andar, né? Então, o que foi curioso, assim, foi engraçado. Alguns dos investidores que investiram na Lemon, assim mesmo, na Lemon, no pitch deck tinha essa tese. Falei assim, olha, eu vou ter que pegar, de fato, tem uma estratégia chamada de brownfield, assim, que era ir atrás das usinas que já estavam conectadas, mas o mercado não existia, então, tinha pouquíssimas ou quase nenhuma usina conectada, estava mais em construção, assim, nesse sentido. Ou eu vou botar as usinas de pé mesmo e mostrar que é possível esse modelo de negócio. E aí, no deck, a gente falou assim, eu vou levantar um fundo aqui, para poder investir nessas próprias usinas. E aí, no fim do dia, acho que o que foi engraçado é que os novos investidores falaram assim, cara, muitas vezes falaram assim, putz, cara, eu nem entendi direito, assim, o que vocês iam fazer, mas parece que esses caras entendem aí o que estão falando, são do mercado, então vou apostar neles, assim. Vai dar certo. Então, acho que esse primeiro round foi muito isso, assim, acho que era bem complexo, a questão regulatória não dava muito tempo da turma entender,
o mercado de fato não existia, né? Que tinham várias usinas conectadas, não tinha. Então, se passava para a gente levantar um fundo para botar as nossas próprias usinas de pé, para mostrar para o mercado que era possível e que ia rolar. Aí, graças a Deus, assim, depois a gente conseguiu encontrar uma usina na minha cidade, que eu sou de Brasília, que estava prestes a conectar, e aí um dos geradores estava struggling ali para poder fazer a operação, e a gente conseguiu fazer uma primeira usina, fazer um piloto Era lá um e deu salto certo. no escuro, né? Exatamente. Primeiro. Então, foi bom nesse Aí depois as captações ficaram mais fáceis, né? Nunca fica. Nunca fica fácil. Nunca fica. A exigência aumenta, né, depois. A exigência, eu acho que aumenta bastante. E eu acho que, especialmente hoje em dia, acho que é cada vez mais desafiador, assim, sabe? Porque acho que o momento de mercado de excesso, mais de liquidez, passou um pouco já, entendeu? Então, de fato, eu acho que hoje os empreendedores, de maneira geral, precisam mostrar teses mais sólidas, com mais clareza em termos de resultados, de estratégias de go-to-market, assim. Então, acho que vai ficando cada vez mais... São desafios diferentes, vamos colocar assim. Eu lembro que no passado, a gente tinha muito aquela coisa do... O investidor falava assim, não, break-even de empresa, isso aí é startup não tem que dar break-even, startup tem que ter growth. E agora a gente está escutando os investidores falando, não, break-even. Descasou um pouco o mercado? Você acha que aí tá meio 8 ou 80 e agora a gente está tentando achar um equilíbrio? Acho que sim, a gente está tentando achar um equilíbrio maior. Talvez a gente tenha passado por um período que, acho que com mais excesso de liquidez, assim, você permite com que você tenha teses, assim, que basicamente você queima dinheiro para poder crescer e é isso aí. E lá na frente eu vou resolver como é que eu vou ganhar dinheiro. Acho que isso passou, de fato. E eu acho que hoje, como está mais difícil captar dinheiro, os investidores, eles pressionam mais, assim, os empreendedores a falar assim, cara, você vai ter um negócio que para de pé. Eu vou ter que ter clareza de como esse negócio vai parar de pé e em que momento que vai parar de pé. Senão você vai ter muita dificuldade de captar. Então, acho que esse ano, especificamente, assim, vai ser um ano de stress test, assim, pro mercado. Acho que muita startup captou dinheiro lá em 2021 vai começar a ficar mais apertado em termos de runway. Quem está em estágio de growth, principalmente. Exato. E aí vai ter que agora vai para o mercado testar mesmo, assim, para poder ver como é que vai conseguir levantar dinheiro. E acho que está todo mundo olhando para teses que estão com um viés mais sustentável do ponto de vista financeiro, assim, econômico, mais a médio e longo prazo. E toda essa mudança, eu vou recuperar a pergunta, começou na pandemia. E a pandemia também gerou um grande impacto no negócio de vocês. O que aconteceu na pandemia, Rafael? Quando a gente começou a Lemon, né, a gente recebeu o aporte em setembro de 2019. A gente começou a contratar as primeiras pessoas do time e tal. Estavam empolgados em setembro de 2019. Exatamente. Não vai acontecer nada em 2020. Não, o mundo era maravilhoso. Assim. A gente já imaginava que ia acontecer a pandemia. Claro que não, né? E aí a gente conseguimos fazer esse contato com a operação em Brasília. Aí depois Minas Gerais também surgiu, que é um dos principais mercados, acho que hoje, da nossa indústria, assim. E aí a nossa estratégia de growth, né? Acho que todo empreendedor também sempre tem o desafio de growth, assim, né? No começo começou mais field sales mesmo. Então a gente entendia que conta de luz, conta de energia, mercado de energia, é um negócio que ninguém entendia muito bem, tinha uma dor muito forte. Só que, tem um medo envolvido, né? Será que eu vou ficar sem energia e tal? Então até o cliente entender que, cara, não tem nada a ver com fornecimento de energia, mais crédito de energia, vai um tempinho assim nesse sentido. E aí a gente entendeu que, falou assim, cara, como é que eu ganho o benefício da dúvida do potencial cliente nosso mais rápido? Tá muito difícil no field sales, assim. E aí a gente falou assim, cara, e se eu chegar, vir um parceiro que já tem, digamos assim, esse canal de confiança com o cliente, assim, com o potencial cliente. E a gente falou assim, cara, vamos testar esse negócio. Aí um dos preços que a gente pegou na época para poder testar isso ainda pré-pandemia, né? Começo de 2020 ali, foi a Oyo, né? Que para quem não sabe, assim, uma startup indiana, se eu não me engano. Foi uma startup indiana, uma rede de hotéis. Exato. E basicamente, cara, eles chegaram a ter, sei lá, mais de 1.000 pessoas aqui no Brasil, era uma operação robusta. Eles basicamente meio que pegavam, era um foco mais em hotéis e pousadas, assim, né? Tipo, de mais menor porte. Sim. Que viravam, tipo, da Oyo, efetivamente. E aí eles compraram super a tese, assim, cara, faz super sentido, porque a gente está entrando justamente na gestão das pousadas dos hotéis para poder melhorar, tipo assim, o resultado de maneira geral. E, pô, vocês vão entregar saves na conta de luz e tal, puta, faz total sentido. Uma rede com várias estruturas, um só cliente. Exatamente. Então, aí eles fizeram um piloto com a gente, foi super bem. Então, acho que a gente cresceu, sei lá, de 0 clientes para 100 clientes, assim, tipo, muito rápido, assim, em um mês, assim, com eles. A gente ficou super feliz com a parceria, todo mundo animado. Falei, cara, a gente vai escalar esse negócio e tal, pandemia. Cara, e puta, estourou a pandemia e não foi que tinha, foi de uma semana para outra. E o negócio de hotel que... O negócio de hotel, assim, o que mais sofria, cara, a Oyo fechou as portas, assim, no Brasil. E a gente que, quando viu, né, puta, esse nicho aqui tem um product market fit com a gente muito forte.
cara, pequeno hotel, pousada tal, tem a conta de energia um pouco mais alta, sofre com a conta mais cara. A gente começou a crescer, falou assim, cara, vai dar um double down aqui nesse negócio. E aí, puta, foi justamente uma das principais categorias, assim, que na pandemia foi a zero. Sim. Muita gente quebrou, porque a gente fechou, você ficou em casa, né? Então foi um negócio que a gente falou assim, cara, a gente tinha uns clientes e não tem mais, assim, entendeu? Então foi um período bem complexo, assim. E a gente tinha um pipeline de usinas que estavam em construção, que iam conectar, que também com lockdown, assim, é que ficou no escuro. Era o teu único cliente naquela época? Ou Era meio que assim, nosso único parceiro, era o nosso principal canal de vendas, assim. Quando aconteceu isso, você pensou, putz, vou precisar reformular todo o negócio, ou isso não vai dar certo, porque a pandemia não tem a época para acabar? Uhum. Cara, foi... Acho que, sabe aquele... Eu me lembro até eu escrevi um e-mail lá pro meu time, né? Virou o modo CEO de guerra, assim, sabe? Então, virou o modo guerra. Então, eu falei assim, cara, a gente tem que controlar o máximo custo, a gente tem que ser o mais conservador possível na gestão de caixa aqui. Então, assim, acho que a visão da Lemon e desse produto sempre foi um negócio mais de longo prazo mesmo. Então, eu nunca tive dúvidas em relação à sustentabilidade da Lemon como um todo, mas também deste produto. Então, para mim, era uma questão assim, cara, eu não sei quando que vai acabar a pandemia, quando que vão liberar para as obras voltarem e as usinas conectarem. Então, é um negócio que pode demorar 6 meses, um negócio que pode demorar 2 anos, não sei. Então, aqui o que a gente podia fazer é focar no que a gente podia controlar. Então, a gente falou com o nosso gerador em Minas, ele tinha uma expectativa que uma primeira usina fosse conectar ali em 5 meses, assim, mais ou menos. A gente focou muito e falou, cara, como é que eu crio um case assim, dado que essa usina vai conectar, tipo, de sucesso, para depois eu poder ir para um próximo round. Então, acho que ficou muito claro para mim que eu precisava ir para o próximo round em breve para poder estender running nesse sentido também, né? Tipo, e aí, eu acho que uma das coisas que a gente fez, né, que a gente teve que pensar do zero, então a gente vinha numa estratégia de field sales com a parceria do Tipo Hoje e falou assim, cara, zerou tudo, zerou base de clientes, a gente não sabe quem está indo bem, quem que não está, nosso foco são mais pequenos negócios, assim. E aí eu falei assim, cara, quais são potenciais parceiros, assim, a gente aprendeu com a Oi, que foi, cara, chegar com parceria faz sentido. Puta, quais são os potenciais parceiros que podem fazer sentido, que talvez tenham uma visibilidade melhor do que a gente, de quais negócios estão indo bem na pandemia. Porque a gente sabe, tem alguns tipos de negócio que na pandemia, tipo, podem estar indo bem também, assim. Sim. Continua a atividade econômica. A gente chegou em vários nomes, assim, né? Tipo assim, puta, será que vão chegar na Rappi, no iFood, várias outras empresas, assim. E aí uma das empresas que me veio na cabeça foi assim, cara, e a Ambev? Puta, eu sabia que a Ambev estava construindo umas usinas, então tinha uma vertical, digamos assim, forte sustentabilidade. Eu falei, essa questão mais de valor, assim, acho que vai ser fácil de conectar. E eu falei assim, cara, a Ambev tem mais de 1 milhão de pontos de vendas no Brasil, assim. Aí vocês migraram dos hotéis para os bares. Eu falei assim, cara, como é que... Pô, eles com certeza têm visibilidade, porque eles vendem para essa turma, tipo, quem que tá indo bem e quem que não tá. É só ver volume de compra, de venda e tal. Então a gente foi meio que bombardeou de todos os lados, assim. E eles curtiram, eles já estavam meio que com essa dor, assim, de falar assim, cara, os PDVs aqui chamam os pontos de vendas, com dor da conta de luz mais alta, eles acabam oferecendo os freezers também e tal, que vão trazer uma solução nesse sentido. E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer um piloto. Aí eles fizeram um piloto com a gente no meio da pandemia. E aí testaram a gente, outros modelos, assim, também, para ver o que fazia sentido. Aí gostaram bastante da gente. E aí que acabou depois evoluindo pro nosso seed round. Eles foram os principais investidores do nosso round, que foi tipo exatamente um ano depois, assim, que a gente levantou o pre-seed, né? O primeiro round. Que a gente levantou mais uns quase 3 milhões de dólares, assim, mais ou menos. E abriram uma baita porta para vocês. Uma baita porta. São dos nossos principais parceiros até hoje, assim. Tipo, a gente... É muito estratégico, assim, continua sendo bastante estratégico pra gente a Ambev, assim, nesse sentido. Continua sendo estratégico, mas o que vai ser estratégico para 2024, Rafael? Acho que 2024 vai ser o melhor ano da história da Lemon, então eu tô bem confiante com isso. Acho que a gente fez várias mudanças, assim, na empresa que foram super importantes. Acho que em termos de aprendizado, trazer novas lideranças, tal, que me dá uma confiança muito grande, assim, de que as coisas vão acelerar bastante, assim. Acho que a gente está num bom momento de mercado também, nesse sentido. Então, acho que a gente conseguiu meio que ser bem reconhecido no mercado, assim, como um todo. Então, cada vez mais geradores vêm para a gente buscando a gente como parceiro nesse sentido. Acho que para esse ano a visão, assim, você falou um pouco dos números, né? Mas é para crescer para mais de 50, 60 mil clientes, para mais de, sei lá, mais de 400 usinas potencialmente, está sendo de um pouco mais de 100. E onde estão esses clientes? Essa parte é legal. Acho que tem uma visão forte esse ano de expansão de praças também, tá? Então, a gente vai estar em mais de 10 estados, né? Então, Minas, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, alguns estados do Nordeste, então Bahia, a gente tem Goiás, acho que eu falei, né?
Copel também, que é no sul do país, então vai ter uma expansão maior de praças nesse sentido. Acho que é a segunda vez agora que acho que o mercado de maneira geral está um pouco mais difícil, só que eu acho que é um momento bem estratégico para a Lemon crescer. Então acho que a gente está um pouco nessa pauta assim, de mais de crescimento. Então é um ponto forte aí para a gente. E o foco de vocês tem sido os PMEs, né? Pequenos e médios negócios. Quando que vocês vão expandir isso para pegar grandes indústrias ou, de repente, também atuar com o consumidor? Acho que no mercado de energia, acho que grandes indústrias acabam entrando num outro ambiente regulatório, assim, que chama mercado livre de energia, que é onde efetivamente você pode comprar e vender energia, né? Pensa que no nosso modelo de geração compartilhada não existe nem compra nem venda de energia. Então, acho que grandes indústrias não é nosso foco mesmo. A maneira como eu vejo o mercado, a gente tem, sei lá, mais de quase 90 milhões de unidades consumidoras que são esse varejo assim, de energia, né? Esse varejo que é residencial, comercial e tal. E é essa turma que eu entendo que a gente quer se posicionar e crescer. Então residencial está no plano. Residencial acho que está no plano, acho que faz parte da visão nesse sentido, mas eu diria que a gente tem um foco muito grande em entregar, primeiro, para este público em que a gente está atuando, o melhor produto e a melhor experiência possível. Então a gente vai focar muito em construir essa melhor experiência para este público-alvo, escalar, para depois começar a ganhar, eu brinco assim, para ganhar o direito de começar a olhar, talvez, outros mercados nesse sentido. Acho que uma das coisas que você aprende depois de um tempinho, né, empreendendo, é ter foco. Então, assim, a verdade é que aquela máxima, assim, né, de visão sem execução é alucinação. Então, assim, o mercado de energia, o mato é muito alto, assim, tem muita coisa legal para poder fazer, para poder disruptar, destravar. A grande questão é menos de visão, na minha perspectiva, e mais de execução. Você consegue executar bem e entregar realmente um grande produto, uma experiência para esse cliente, você ganha o direito de ir atacando outras verticais também. Então, enfim, acho que é um pouco a minha cabeça, assim. Entendi. Maravilha. Rafael, queria te agradecer pela sua presença aqui no Vida de Startup. Cara, muito obrigado, foi um prazer aí, contem sempre comigo aí. E esse foi o Vida de Startup. Eu sou o Rodrigo Loureiro e hoje eu conversei com o Rafael Vignoli, cofundador e CEO da Lemon. Se você quiser assistir esse programa novamente ou os outros programas aqui do Neofeed, pode acessar o nosso site neofeed.com.br, os programas vão estar lá. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.